Bem, a nossa dinâmica é bem simples, eu vou conversar um pouco para vocês sobre a experiência que eu tenho de coordenar um curso de pedagogia aqui na PUC-Rio, tá? A gente convidou alguns ex-alunos da PUC que estão atuando no mercado de trabalho, também para contar para vocês essas experiências, e, por fim, a gente vai falar especificamente um pouco da estrutura do curso de pedagogia e das formas de entrada que a PUC oferece, os sistemas de bolsas. Então, é basicamente isso, a estrutura do nosso curso, tá? A princípio, vocês podem trazer questões no chat, tá? Os microfones ainda estão desligados por causa do processo de gravação, mas o chat está aberto aí para vocês estarem colocando o que vocês quiserem. A gente vai deixar uma lista de presença e vocês podem estar assinando essa lista. A gente tem uma novidade. No final, na lista de presença, todo mundo que marcar, que tem pretensão de prestar vestibular, a gente vai sortear 2 taxas de inscrição do vestibular da PUC, para vocês poderem se inscrever gratuitamente, tá? Então, daqueles que marcarem a lista de presença e que têm interesse no vestibular da PUC, a gente vai promover esse sorteio. E a gente também está colocando o e-mail de contato para quem quiser um certificado, e aí depois envia para esse e-mail a solicitação do certificado do encontro de hoje. Então, quero dizer que é um prazer ter vocês aqui e o interesse em ouvir um pouco sobre a pedagogia, né? A princípio, eu resisti um pouco se eu ia fazer slide ou não, mas eu achei que com o slide as questões ficam mais diretivas, né? Então, eu vou apresentar um conjunto aí de ideias, de pensamentos, através desses slides, tá bom? Mas eu quero dizer um pouco da onde que é o meu lugar de fala nesse debate sobre pedagogia, né? Então, como eu disse, eu sou professora do Departamento de Educação da PUC-Rio, coordeno o curso de pedagogia, vou fazer aí 5 anos que eu estou nessa função de coordenar o curso de pedagogia, e eu venho me interessando pela temática da formação de professores, então é isso que eu pesquiso, que é a formação de professores, forma de construir formação de professores, e não só isso, formas de se pensar em educação de uma maneira geral. Eu faço parte, então, do Departamento de Educação, e aqui no Departamento de Educação, dentro da universidade, a gente produz novos conhecimentos sobre educação. Então, é um pouco desse lugar que eu fiz algumas reflexões sobre o que eu entendo pela pedagogia e para que lugar esse campo pode estar indo hoje dentro das pesquisas que a gente vem desenvolvendo. Bem, então eu vou compartilhando aqui os slides com vocês e vamos conversando um pouquinho aí, então, sobre esse pedagogo do século XXI, né? Então, essa palestra está sendo nomeada o pedagogo do século XXI, perfil profissional, mercado de trabalho. Eu trouxe aqui, a gente tem presente a Daniela Moraes, que é a secretária da Pedagogia, o nosso suporte administrativo, que é o Eduardo também, e a diretora do nosso departamento, ela não se encontra, que é a professora Cristina Carvalho. Bem, o que a gente pode refletir um pouco sobre o pedagogo, essa profissão, pedagogo, né? Da onde que ela surge, essa ideia de pedagogo, né? É importante destacar que a palavra pedagogia vem da palavra conduzir crianças. Então, tinha um pouco desse processo de como conduzir crianças no processo educacional. Lógico que depois isso se estendeu, porque se entende que você conduz não só crianças no processo de aprender, né, e de ensinar. Bem, para a gente entender o que é a profissão de pedagogo, é preciso a gente pensar o que é ser pedagogo, tá? E aí é importante levantar um pouco da história dessa profissão da pedagogia. O primeiro curso de pedagogia no Brasil surge no início do século XX, em 1939, na Universidade do Brasil. A Universidade do Brasil, que era localizada na UFRJ, ela tinha dentro dela a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E essa faculdade era a Faculdade das Ciências Humanas, e principalmente aonde começou a se pensar que a educação
precisava de um profissional especialista nessa área, né? Então, quem é o pedagogo? Qual é o objetivo desse profissional? Eu resumiria dizendo que o pedagogo é o especialista em educação. É ele que pensa educação, é ele que planeja educação, é ele que orienta educação. Então, essa é a função desse profissional, né? Então, a ideia é de você profissionalizar o sistema educacional, e não a ideia de que qualquer pessoa que foi aluno, que foi estudante, que passou pela escola, tem legitimidade para falar em educação. Então, essa legitimidade estaria por trás dos pedagogos. A profissão de pedagogo, ela começou a se ampliar no Brasil nos últimos 20 anos. Tá? Se vocês olharem aqui, essa curva está mostrando o crescimento no número de matrículas dos cursos de pedagogia no Brasil. Você percebe que, nos últimos 20 anos, esse número quase dobrou. Em 2002, a gente tinha 351 mil pessoas matriculadas no curso de pedagogia, e agora, em 2020, esse número alcança 816 mil. Lógico que isso tem muito a ver com as mudanças que foram sendo feitas no curso de pedagogia ao longo do tempo. Curso de pedagogia, é importante dizer, ele não surge para formar professores. O curso de pedagogia, em 1939, surge para formar o especialista em educação. Então, esse é o papel do curso de pedagogia, formar a pessoa que pensa a educação, que desenvolve atividades de educação. Porém, desde 2006 para cá, o curso de pedagogia passa a exercer uma dupla formação, tá? E aí eu acho que isso é que faz a gente entender o que é o pedagogo de hoje. O pedagogo de hoje, que a universidade forma, por exemplo, que a gente na PUC forma, ele tem uma dupla formação, ele é ao mesmo tempo professor e um especialista em educação. É muito interessante pensar essa união desses dois profissionais, professor e especialista, porque perpassa a ideia que todo pedagogo, para poder falar de educação, precisa ser professor. E que o professor que atua, principalmente nos anos iniciais, precisa ser um especialista em educação, né? Então, a pedagogia hoje, de 2006 para cá, ela é uma profissão que incorpora esses dois profissionais, professor e especialista em educação. Por conta disso, hoje o pedagogo é o profissional que implementa, avalia, coordena e desenvolve projetos de cunho pedagógico e educacional em diferentes modalidades de ensino. É lógico que, como professor, ele vai poder atuar na educação infantil, nos anos iniciais e em outros segmentos que eu vou apresentar aqui daqui a pouco para vocês. Mas, quanto constituição do profissional, né, quanto às especificidades do profissional pedagogo, é importante ter claro essa dupla formação, né? Porque senão a gente pensa que o curso de pedagogia faz, por exemplo, o que o curso normal fazia no passado, nem de longe. O curso de pedagogia vai vir todo um embasamento teórico de fundamentos, de novos conhecimentos sobre educação, principalmente a educação que está sendo desafiada hoje. Então, acho que para pensar o pedagogo, é preciso pensar os desafios que a educação tem hoje. E aí, não é só a educação formal, é a educação que está nas redes sociais, é a educação que está na internet, é a educação que está nos museus, é a educação que está nos grandes eventos, como, por exemplo, numa Bienal do Livro. Então, esses são todos lugares que são campo de atuação do pedagogo, que são campos onde a educação está presente. Bem, eu tentando pensar aí um pouco dos desafios que a educação tem hoje que enfrentar e que se coloca para esse pedagogo que está sendo formado, eu apontaria 4 desafios. O primeiro dele está muito ligado às tecnologias da informação que tomam conta do contexto social, das nossas vidas, né? E que vão trazer novas concepções de como gerir o espaço e como gerir o tempo. São as aprendizagens via tecnologia, são as aprendizagens via Zooms, são aprendizagens via esse movimento que a gente está fazendo aqui, de conversar com pessoas de diferentes lugares, né?
Como que isso se estrutura no campo educacional? Como que isso se efetiva no processo de aprender? Então, isso é um desafio para o campo da pedagogia interagir. A gente aqui no nosso departamento tem muitas pessoas da área de tecnologia estudando esse campo, tentando entender essa articulação desse campo com a educação. O segundo desafio que eu diria que é para o pedagogo de hoje são as novas formas de relacionar-se. Você vê, nós aqui estamos nos relacionando de uma nova forma, não é mais uma relação só de corpo. E isso também vem com as tecnologias. As relações estabelecidas através das redes sociais, as relações estabelecidas através dos grupos de aplicativos de comunicação, isso tudo gera novas formas das pessoas se relacionarem. E como isso implica também no processo de educar e da educação como um todo. Bem, um terceiro desafio, eu diria que é a emergência da cultura e da estética. Hoje, mais do que nunca, a gente fala em pluralidade cultural, em respeito às diferenças, e que essas diferenças estão presentes em todo o contexto. Então, o tempo todo, o pedagogo tem um campo para atuar, incentivando o reconhecimento dessas diferenças e de como você lida pedagogicamente com essas diferenças. Então, olhar para esse campo de variedade cultural, de globalização, de diferentes ideias do mundo que transita e da múltipla quantidade de conhecimento. Como é que você pensa isso numa seleção, por exemplo, de conhecimento para um determinado curso que você vai dar, para um determinado trabalho que você vai desenvolver, escolhas de livros para serem lidos, tudo isso tem a ver com essa pluralidade cultural. Bem, e por quarto, eu acho que é um dos desafios que mais impactou o campo da pedagogia e que fez essa profissão ter esses recordes aí no número de matrículas, que é a expansão da escola. Não sei que vocês conhecem, mas o Brasil ele atinge, em 2020, 98% da sua população de 6 a 14 anos na escola. E isso, então, faz com que as escolas se ampliem. E se a escola se amplia, ela vai necessitar de um conjunto de profissionais para atuar nessa escola. É claro, um grande campo para a atuação dos professores, mas também um grande campo para o especialista, para o coordenador pedagógico, para o orientador educacional, para o diretor da escola. Então, a universalização do ensino, a abrangência da escola, cada vez que a escola vai se ampliando e vai atingindo quem ela deveria atingir, você vai tendo novos alunos e a necessidade de mais professores. Então, acredito que esses 4 desafios resumem um pouco para pensar os desafios da profissão de pedagogo hoje no nosso país. É lógico que toda vez que a gente pensa em educação, a gente tem uma perspectiva em relação a essa educação. E no nosso país, como em todos os lugares do mundo, essas perspectivas sempre não se encontram, elas não são unânimes, O que cada um pensa que a educação tem que promover, por exemplo, tem grupos de pessoas que defendem que a educação deve preparar para o trabalho. Outros grupos vão dizer que a educação deve preparar para garantir a entrada no nível superior. Outros vão dizer que a educação ela é contínua e que ela tem que estar sempre garantindo reflexões do nosso dia a dia. Outros vão dizer que a educação tem como papel a formação humana da pessoa, o desenvolvimento humano da pessoa. E quem é que vai dizer isso? Vários grupos sociais vão dando suas perspectivas sobre a educação, seja a sociedade, seja o mercado econômico, seja a política, seja os responsáveis por crianças, por jovens, e seja os próprios jovens. Então, nesse conjunto de perspectivas, a gente vai defender que o pedagogo é o principal profissional que lida principalmente com isso. A gente costuma dizer, eu preciso de um especialista em educação para montar um jogo educativo. Digamos, uma empresa de mídia que quer montar um jogo educativo. Qual é o profissional que ela precisa contratar para lidar com essa dinâmica de construir um jogo? É o pedagogo. Lógico, ela vai precisar do profissional da informática, do profissional do design, mas vai precisar também do profissional pedagogo para pensar as questões do aprender, da responsabilidade da educação, para que educação aquele jogo vai servir. Então, esse é um pouco do campo e das exigências que a educação vai trazendo
e principalmente para o profissional. Eu trouxe essa charge aí, que foi uma charge muito usada na época da pandemia, né? Aqui está representando um pouco o coronavírus, ali a escola vazia, sem um aluno. A educação foi muito questionada no campo da pandemia, e a gente viu muitas pessoas começando a dizer o que era educação, como é que se fazia educação, como é que a escola lidava com isso, né? Como que os pedagogos pensavam a educação. E é importante dizer que todas as pesquisas mostram que os pedagogos e os professores assumiram a responsabilidade de pensar a educação naquele contexto. E aí vocês podem ver diferentes estratégias que professores, coordenações de escola encontraram para lidar com a educação sem a questão presencial, né? E foi aí que eu acredito que um novo campo vem se abrindo também para o contexto educacional, para pensar que educação é essa, que elementos da educação a gente precisa desenvolver o tempo todo, né? O tempo todo na sociedade, qual é o papel da educação no contexto. Então, eu quero mostrar que quem pensa a educação num contexto como esse são os especialistas em educação e, principalmente, quem trabalha com a pedagogia e com a educação. Bem, terminando um pouco essa primeira parte desse panorama geral de educação, eu estou trazendo aqui um resultado de pesquisa, quando que se questiona, né, como é que se faz educação, né? A gente sabe que tem muitos grupos sociais se dizendo especialistas em saber como se faz educação, mas eu continuo acreditando que quem faz educação é quem estuda educação, é quem se prepara para as questões da educação, né, que vai pensar diferentes contextos que envolvem o processo de educar, que seja, por exemplo, um debate social, um debate psicológico, um debate filosófico, um debate metodológico, né, que é tudo isso que envolve pensar e planejar a educação. Então, aqui foi um experimento que foi feito com alguns alunos, jovens de ensino médio, perguntando quando é que eles aprendem mais. Quais são as situações que favorecem a aprendizagem desse aluno, né? Que tem tudo a ver com o processo educacional. Então, olha aí quais são as palavras que vocês percebem que sobressaem. O jovem vai dizer, é quando tem interação, é quando tem aulas e atividades dinâmicas, é quando tem paciência, quando tem respeito, quando tem ajuda, participação, mas também tem que ter rigor, tem que ter tecnologia, tem que ter interesse. Eu diria que a reunião de todos esses itens aqui é importante pensar quando se faz educação. E todos esses itens procuram estar presentes num contexto de formar um especialista em educação, principalmente uma educação que você quer que faça sentido. Então, é um pouco desse campo aí, só para vocês perceberem, quando você forma um pedagogo, os desafios que esse pedagogo tem que enfrentar, ele tem que tentar dar resposta para todas essas demandas de quem está na escola ou de quem está em outro contexto educacional querendo aprender. Quando que eu aprendo com um vídeo no YouTube? Quando que eu aprendo num curso online? Quando que eu aprendo quando eu visito um museu? Quando que eu aprendo quando eu faço um jogo eletrônico? Né? Então, quais são as demandas que estão por trás desse processo aí de ensinar e de aprender? Bem, uma segunda parte que eu queria falar bem pontualmente era sobre esse mercado de trabalho que se apresenta para o profissional pedagogo formado nos cursos de pedagogia. Depois a gente vai poder falar um pouco mais sobre como é que é o curso de pedagogia, o que se aprende, quais os contextos, carga horária, né? Mas vamos falar um pouco de mercado de trabalho do pedagogo. Bem, o mercado de trabalho do pedagogo, lembra que ele tem dupla formação? Se ele tem dupla formação, ele tem 2 campos de trabalho. Um campo de trabalho é a escola, que eu poderia dizer para vocês que é o principal campo de trabalho do pedagogo, desses 800 mil pessoas inscritas nos cursos de pedagogia. Porém, a gente também vai ter uma atuação do pedagogo em outros campos, em outras instituições, tá? Mas vamos voltar um pouco para falar desse pedagogo no contexto da escola. No contexto da escola, esse pedagogo vai poder atuar em 2 frentes, tá? No primeiro lado, a gente está vendo que ele pode atuar como professor da educação infantil, para vocês entenderem um pouco o que é professor da educação infantil. Educação infantil compreende a creche e o que era chamado de jardim de infância, né? Que vai lá do 0 até 5 anos de idade. Esse, então,
é o professor da educação infantil. O professor das séries iniciais é aquele que vai atuar do 1º ao 5º ano, é o professor polivalente, é o professor generalista, né, que tem a incumbência de desenvolver todo o processo de alfabetização, de leitura, toda a alfabetização científica se desenvolve nesse processo das séries iniciais. Então, além do letramento da língua portuguesa, o letramento científico, o letramento digital, o letramento no campo da história, da geografia, é toda incumbência desse professor. E a gente também forma o professor do curso normal. O que é o curso normal? O curso normal é um curso de nível médio, que ainda continua em algumas regiões. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem várias escolas de curso normal, né? E, então, atuar como professor dessa escola também é função do pedagogo. Uma coisa importante dizer é que o professor das séries iniciais, ele vai atuar com crianças, mas ele também pode atuar com jovens e adultos, que é o caso do EJA, né? Uma turma, por exemplo, que atende pessoas que não aprenderam, não se formaram nos anos iniciais, por exemplo, que vão estudar depois de uma certa idade. Então, a educação de jovens e adultos de séries iniciais também é uma habilitação que o formado no curso de pedagogia recebe, tá? Bem, ainda dentro da escola, o pedagogo vai poder atuar na equipe técnico-pedagógica, quer dizer, na gestão escolar. Quem é que compreende os sujeitos da gestão escolar? A gestão escolar é formada pelo orientador educacional, quem passou na escola recentemente vai lembrar dessa figura, né? Aquela pessoa que atende diretamente o aluno, que orienta, que encaminha as questões pedagógicas do aluno. O pedagogo também atua como supervisor pedagógico, ou também chamado de coordenador pedagógico. É aquele que trabalha junto com os professores, planejando, organizando, pensando novas estratégias, pensando o projeto da escola, os eventos pedagógicos da escola. O pedagogo atua nessa função. E ainda como diretor, que é o administrador escolar. O curso de pedagogia hoje, ele te fornece todas essas habilitações de forma concomitante. Você não precisa fazer nenhuma carga horária a mais para desenvolver essas habilitações. É claro que a gente entende que o professor e o gestor é um profissional que precisa estar sempre estudando, né? Ele precisa estar sempre fazendo cursos depois da graduação, mas a habilitação para atuar já é dada com a conclusão do curso de pedagogia. Bem, só para você entender o campo de professor no Brasil hoje, eu quero dizer que o Brasil hoje tem 2,2 milhões de professores. Ela é considerada, se não mais, uma das maiores profissões do país, que mais incorpora empregos. Ela só vai perder para o auxiliar administrativo, mas se a gente pensar, não tem nem exigência de nível superior. Então, em termos de exigência de nível superior, a profissão de professor é a profissão que mais ocupações tem no país, tá? Dentro dos professores aqui eu estou contando só os professores da educação básica, tá? Que vai da educação infantil até o ensino médio. E aqui eu trouxe um pouco dos números, né? Para você ver, o pedagogo que vai atuar na educação infantil nos anos iniciais é a parcela que comporta também um grande número de professores. Então, é um campo que constantemente está recrutando professores. A gente tem um ciclo no processo de professores, que são os professores que vão se aposentando, né? Além das novas vagas que vão abrindo com o surgimento de amplitude de escolas. Por exemplo, hoje tem-se a tendência das escolas em tempo integral. As escolas em tempo integral trazem uma exigência por um número maior de professores, né? Então, esse é o campo de atuação do pedagogo, esses dois itens, educação inicial, ensino fundamental, anos iniciais, é onde o pedagogo vai atuar. Para a gente conhecer, o piso salarial de professores, ele é regulado pela esfera federal, né? E ele teve um aumento agora do ano de 2021 para 2022. Então, hoje, o piso salarial de um professor de 40 horas é de 3.845. Isso é um piso nacional, né? Claro que isso vai tendo variações entre os estados e o município, mas o certo era que nenhuma instituição pague menos do que é o piso institucional para a atuação de professores no país, né? Porque esse é um piso nacional. Então, esse é um pouco do perfil professor. Aqui tem um outro conjunto de locais onde o pedagogo pode atuar.
Tá? Então, como eu já disse, o pedagogo pode atuar em museus, centros culturais e ONGs que promovam a educação. A gente tem um grupo de pesquisa aqui no nosso departamento de educação só em educação em museus, que a gente fala que é educação não formal, né? São vários trabalhos que são feitos hoje nos museus, voltados para criança, para jovens, com uma conotação pedagógica. Então, o pedagogo tem um campo lá. A gente tem atuar também na formação profissional e nos recursos humanos. Então, empresas também contratam pedagogos para fazer trabalhos de recursos humanos, de treinamento de seu pessoal, de dinâmicas, de trabalhos de desenvolvimento humano. Então, é um campo também de atuação do pedagogo. TVs, mídias educativas. Também, se a gente tem uma TV educativa, TV escola, né? Se você tem produção de vídeos educativos para comercialização, é fundamental que o pedagogo também se faça presente pensando essas estratégias educacionais. O pedagogo social, que vai ser atuado principalmente nas ONGs e nos trabalhos sociais, sejam públicos ou privados, também é um campo, porque o trabalho social envolve muito de um trabalho pedagógico, porque tem muito de um trabalho para pensar a educação. O pedagogo hospitalar, que também é um campo, no Rio de Janeiro a gente tem alguns hospitais que possuem classes hospitalares, que são crianças ou jovens que ficam por muito tempo internados nos hospitais e que precisam continuar com o seu processo de aprendizagem. Então, esse profissional ele vai atuar no que a gente chama de pedagogia hospitalar, que é bem diferente da pedagogia escolar, porque tem uma outra lógica de trabalho com aquelas crianças que estão hospitalizadas. Bibliotecas e brinquedotecas também são campos de recrutamento de trabalho para pedagogos. A educação à distância, a preparação de cursos, sejam cursos na área profissional ou no ensino formal, é um campo de recrutamento. Projetos educacionais, editoras, principalmente editoras que trabalham com livros didáticos, com livros, até livros mesmo de história infantil, que precisa saber para que público aquele livro se destina, se aquela linguagem está adequada, se tem alguma coisa que fere o processo de aprendizagem da criança, então precisa do pedagogo ali. E também em consultorias pedagógicas. Bem, esse é um pouco do perfil desse pedagogo, né? E aí eu pensei para a gente continuar essa conversa, para não ficar só eu falando com vocês, era a gente ouvir um pouco alguns pedagogos que estão atuando num desses campos que eu apresentei para vocês, né? Então, eu convidei 3 pessoas que vão falar um pouquinho para vocês sobre essas experiências diversas no campo de atuação da pedagogia. São 3 egressos do nosso curso, né, que passaram aqui pela gente, então é com muito orgulho que a gente acolhe essa fala delas, tá bom? Então, eu vou deixar eles se apresentarem. Depois que eles se apresentarem, eu vou falar mais um pouquinho, depois vou abrir para vocês também fazerem perguntas, trazerem dúvidas, tá bom? É um pouco desse contexto, tá? Então, eu vou passar para a Josimar, como a gente tinha comentado. Eu acho que eu já desbloqueei aí para o seu microfone, Josimar. Olá, boa tarde. Boa tarde a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Josimar Barcelos, sou ex-aluna federal aqui do Rio de Janeiro, tradicionalíssima, imagino que você já conhece, já tenha ouvido falar. E aí, no Pedro II, eu atuo como professora dos anos iniciais, né? Eu sou professora de 1º ao 5º ano e também atuo na especialização em educação matemática. Essa minha dupla inserção, né, profissional hoje, tanto nos anos iniciais quanto na pós-graduação, ela é fruto, né, dessa minha trajetória na pedagogia. A inserção nos anos iniciais, né, a Silvana já explicou, é uma das possibilidades de inserção do pedagogo. Eu trabalho como professor de anos iniciais. Só que eu queria destacar aqui que a gente, quando se forma em pedagogia, a gente pode atuar como professor e a gente tem um campo, mesmo como professores, a gente já tem um campo muito amplo. A gente pode atuar na educação pública, né, prestando concurso público, ou a gente pode atuar na rede privada, passando por processos seletivos, né, enfim. A minha trajetória até hoje, ela foi na educação pública.
tá? Então, assim, para vocês terem uma ideia, né, do quanto o curso agrega, o meu concurso, nós éramos mais de 1.100 candidatos para 18 vagas, né? E não foi necessário fazer um cursinho, um preparatório, nada específico pensando nesse concurso, porque a formação que eu tive me deu embasamento suficiente para prestar o concurso e para ingressar no Serviço Público Federal, tá? Antes disso, eu já tinha atuado na Prefeitura do Rio também, concursada. Então, assim, estou dando essa pincelada para vocês terem uma noção do tipo de formação que a gente recebe, né? A Silvana, ela deu uma visão geral do curso de pedagogia, das possibilidades, mas é claro que cada instituição ela vai ter um viés, ela vai ter um foco, né, em mais de uma área do que em outra. E aí, falando na minha experiência enquanto aluna da PUC, né? Então, para além dessa questão de estar preparada para prestar um concurso público, né, para me sair bem e conseguir criar uma carreira na educação pública, eu acho que um outro diferencial muito grande na minha trajetória foi, e aí esse é um viés que é muito específico da PUC, da pedagogia da PUC, foi a questão de ter um olhar, vislumbrar a possibilidade de uma carreira acadêmica, né? E aí o que seria essa carreira acadêmica? Entender que, para além da atuação na educação básica, a gente recebe uma formação que permite vislumbrar fazer um mestrado, fazer um doutorado, né? E essa foi a trajetória que eu fiz. Eu me formei em pedagogia, logo em seguida prestei o processo seletivo para o mestrado em educação, passei, me formei mestra e atualmente eu estou cursando o doutorado, né? Esse mestrado foi o que me permitiu me inserir num programa de pós-graduação atualmente, né, como professora. E aí, assim, qual é a relação da pedagogia, né, da graduação em pedagogia com essa minha trajetória de estar no mestrado e doutorado? A PUC me possibilitou ter contato com um mundo acadêmico que eu sequer sabia que existia, né? Fazer pedagogia era um sonho, era uma vontade, então eu ingressei e fiquei muito feliz, mas na minha cabeça, com 18 anos, né, alguns anos atrás, eu achava que eu ia ingressar na pedagogia, me formar pedagoga, trabalhar e ok, e era isso. E aí a gente vai descobrindo no concurso que não, que primeiro, que mesmo que você queira atuar apenas como professor, né, dos anos iniciais ou da educação infantil, ou de qualquer outro segmento, a nossa formação ela não termina quando a gente recebe diploma, né? Professor é uma profissão que a gente tem que estar sempre buscando, sempre se especializando, sempre procurando, porque os conhecimentos mudam, porque a sociedade muda e a gente tem que, né, acompanhar esse ritmo. Mas, para além disso, o curso de pedagogia na PUC, especificamente, ele me possibilitou conhecer um mundo acadêmico que eu não sabia que era possível, né? Em que sentido? Eu tive a experiência de participar como bolsista de iniciação científica. O que é isso, né? A PUC ela tem programas de pós-graduação onde são feitas pesquisas, né? Fazer um mestrado, fazer um doutorado, você está envolvido, você aprende a ser pesquisador, né? E são essas pesquisas, muitas vezes, que depois de serem divulgadas, elas dão margem para pensar sobre educação, dão margem para políticas públicas, se elas forem consideradas, né, por quem está no poder. Então, assim, essa possibilidade me foi vislumbrada a partir do momento que, como aluna da graduação em pedagogia, eu tive a oportunidade de participar de grupos de pesquisa, né, e ver o que era esse universo, ver o que era esse mundo, e entender que isso também era para mim, né? Assim, eu acabei não mencionando, mas toda a minha trajetória escolar foi em escola pública, e aí você, às vezes, acaba se limitando, né, tendo um pensamento de que eu vou me formar e vou trabalhar. Só que existe muito mais possibilidades para a gente se envolver, né, para além da graduação. E eu acho que um outro grande diferencial também que vale destacar nesse sentido é que o nosso programa de pós-graduação, né, que contempla o mestrado e doutorado, ele é um programa de excelência no Brasil. E os professores que dão aula nesse programa são os mesmos professores que dão aula na graduação. Então, daí esse diferencial, né? A gente
enquanto aluno da pedagogia, está em contato com essas discussões o tempo todo, conhece essas possibilidades, né, de participar de um grupo de pesquisa, do que é um mestrado, o que é um doutorado, né? Então, essas vivências que a pedagogia me possibilitou foram assim fundamentais para o desenvolvimento da minha trajetória, né? Para hoje estar num doutorado, para hoje ser uma professora do Sistema Federal. Então, é isso, né? Acho que o objetivo é a gente compartilhar um pouquinho dessas possibilidades e o meu percurso até aqui foi esse. Obrigada, Joicimar. Muito prazer aí ter você dando esse depoimento, né? Joicimar é minha orientanda de doutorado, né? Então, muito orgulho aí essa trajetória que ela construiu. Vou passar para o Guilherme. O Guilherme é recém-formado, então acho que também ele pode dar aí outras contribuições para pensar um pouco as oportunidades. Guilherme. Fala, gente. Boa tarde. Eu super agradeço o convite. Eu fico super lisonjeado de estar participando de um momento como esse. Então, vou tentar também ser super objetivo. Eu acho que a trajetória da Josimar tem muitas similaridades com a minha, então não vou chover no molhado, tá bom, gente? Acho que tudo aquilo que ela falou em termos de possibilidades dentro da universidade, eu também pude, né? E reforço, reitero tudo isso que ela disse, assim como ela, né? Estou invertendo um pouco a ordem, depois eu falo um pouco daquilo que eu estou efetivamente fazendo hoje em dia. Mas assim como ela, eu participei de vários projetos internos na universidade, então participei do programa de iniciação à docência, o antigo PIBID, participei do PIBIC e até hoje ainda tenho uma relação muito amistosa com os integrantes do meu grupo. Todo esse fomento, né, o incentivo, a continuação dos estudos, de fato, é super marcante foi marcante, né, e é até hoje, né, hoje participando desse encontro, mais uma vez reativa todo esse sentimento e as experiências que eu fui participando ao longo das aulas. Efetivamente, e aí, Guilherme, o que você está fazendo hoje em dia? Se for chamado aqui para quê? Gente, ao contrário da Josimar e da nossa próxima, né, colega que vai trazer as experiências dela, eu não estou em sala de aula. E ao longo do meu processo de formação, eu só participei, né, só passei nas salas de aulas enquanto nos estágios, porque eu não trabalhei efetivamente, né, e no PIBID propriamente dito. Então, o que eu estou fazendo hoje em dia? Hoje em dia eu atuo como MEI na área de educação, então eu estou prestando serviço para 2 empresas voltadas a esse universo educacional. Uma empresa é uma empresa que atende jovens de baixa renda, com um perfil muito específico. A gente atende jovens de baixa renda, oferecendo bolsas e incentivo escolar, e o público que a gente atende são pessoas com altas habilidades, superdotação. Então, é uma experiência bem interessante. Então, retomando um pouco aquilo que a Silvana trouxe na fala inicial, né, a origem da pedagogia, né, aquele que conduz. Acho que o meu trabalho atualmente tem sido muito relacionado a essa condução desses alunos, algumas métricas, alguns objetivos que a gente tem dentro do próprio instituto, então, em termos de autoconhecimento, esse movimento de compreensão de carreira, de compreensão de profissão, aquilo que eles efetivamente, como eu ainda estou nessa fase de autoconhecimento, eles desejam ser e desenvolver ao longo de suas vidas. E na outra empresa para a qual eu presto serviço, eu atuo muito mais na área de pensar em como os participantes da comunidade onde a gente está, eles continuam engajados com todo o processo de educação, que é muito interessante. Isso foi super destacado aqui. Eu estou passando por esse momento de pós-formado, de recém-formado, na verdade. E quando a gente termina o curso e não ingressa no mestrado, por exemplo, a gente fica num limbo e, às vezes, né, o nosso lado mais de aprendizado vai se arrefecendo. Então, nessa outra instituição, eu estou pensando exatamente nesses processos. Como é que é a vida do pós-formado? Como continuar ativo numa comunidade educacional, mesmo depois de passar por um curso, né? Eu trabalho numa empresa, a gente oferece um curso voltado para a área de tecnologia, e depois que essa galera se forma e já está trabalhando, e aí a comunidade, dentro dessa perspectiva que a gente montou, ela continua existindo. Mas tem muita gente que passa por esse período e esquece que existe. Então, acho que esse movimento de trazer à tona, né, as possibilidades que o curso e que toda a comunidade que a gente gere ainda continua mantendo. E, para ser mais sucinto ainda, e já me encaminhando para o final,
Eu acho muito legal destacar que, como eu disse para vocês, eu ainda estou nessa fase de autoconhecimento. Eu optei, nesse momento da minha vida, por ter esse trabalho um pouco mais flexível, né? Até para eu poder pensar em quais outros passos eu vou tomar. Eu, assim como a Josimar, aí é um desejo para o futuro, fazer parte do mestrado também em educação na PUC-Rio. Eu tive a oportunidade de participar do grupo de pesquisa olhando um pouco mais para essa área da filosofia, e adoro, né? Pude navegar por vários universos, porque, como a Josimar disse, os nossos professores, né? Às vezes, as discussões que acontecem nos grupos trazidas de primeira mão para a gente, então a gente consegue aproveitar isso, essa atualização que às vezes fica um pouco nebulosa, né? Em alguns cursos, a gente tem em primeira mão, porque o material de fato que tem sido produzido faz parte do das nossas conversas cotidianas. Gente, é isso. Eu acho que dentro daquilo que eu podia falar para vocês, que vale super a pena olhar para essa área e as possibilidades que a gente consegue ter. Obrigado, Guilherme. Você contribuiu muito para a gente pensar esse campo aí de atuação do pedagogo. Depois convido todo mundo a ficar aí no final para trocar um pouco mais. Se quiser perguntar mais alguma coisa ao Guilherme e ao Josimar, vão poder estar fazendo isso, né? Bem, a gente vai ter a participação agora. A gente tem uma ex-aluna nossa que é youtuber, e ela também conta muito desse trabalho da pedagogia nesse campo das redes sociais, que hoje se configurou até como um novo campo para a atuação do pedagogo. A Clara não pôde estar presente, mas ela, como youtuber, lógico que ela ia oferecer para gravar um vídeo, né? Então, ela gravou um vídeo e eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo curto, onde ela vai contar um pouco como é que ela foi dessa trajetória do curso de pedagogia para youtuber, e ela faz exatamente um trabalho de educação nesse campo onde ela atua, tá? Oi, gente, tudo bem? O meu nome é Clara. Eu queria estar podendo participar com vocês aí ao vivo, mas eu tive um compromisso profissional bem no horário que vocês vão estar se encontrando, então eu resolvi gravar um vídeo para não deixar assim, de dar meu depoimento também. Enfim, eu fui aluna da pedagogia aí da PUC-Rio de 2015 a 2018, depois emendei com mestrado, e assim, eu sou suspeita para falar que eu sou completamente apaixonada pelo departamento, os professores, as matérias, os colegas que eu fiz aí dentro, né, enfim. Então eu gostei tanto que até continuei fazendo mestrado depois, morro de saudade. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês dessa minha trajetória, né, desde que eu entrei, o que eu tô fazendo agora, como é que foi, assim, esse percurso aí dentro da pedagogia. E, enfim, eu tenho 25 anos, moro aqui no Rio de Janeiro, me formei na pedagogia, depois fiz mestrado em educação também aí no departamento, e atualmente eu trabalho como professora de educação infantil em uma escola particular, e eu sou professora bilíngue dessa escola, tá? Então eu vou contar mais ou menos pra vocês. Bom, eu decidi fazer pedagogia, na verdade eu estava muito perdida, não sabia muito bem o que fazer no ensino médio, não tinha certeza assim, se eu queria pedagogia mesmo, mas foi pensando assim, na minha trajetória, nos professores que eu tinha contato, fazendo trabalho voluntário também, tanto na EJA quanto em creche, que eu me apaixonei assim por esse mundo educacional e falei, bom, acho que é a pedagogia mesmo que eu quero, e aí só fiz vestibular para pedagogia, nem tinha uma segunda opção assim, em todas as universidades eu fiz para pedagogia. E aí passei na FRJ, na UERJ, enfim, e passei na PUC também com bolsa, né? Então eu falei, bom, escolhi fazer aí na PUC por questões logísticas e porque eu imaginava que seria um curso, assim, muito bom. E que bom que eu me escolhi aí, porque eu me surpreendi, assim, realmente o curso é muito maravilhoso. E assim, eu entrei na pedagogia com aquela cabeça de vou ser professora de educação infantil e ponto, acabou. E no caso é isso que eu sou atualmente, mas ao longo do curso eu fui descobrindo que tem 30 milhões de possibilidades dentro da pedagogia e de áreas diferentes e de campos para você explorar. E enquanto eu estava no meio da pedagogia, eu também já tinha várias ideias de coisas que eu queria fazer. E até atualmente, né? Atualmente eu tô sendo professora de educação infantil de escola particular, mas eu tenho muita vontade também. Já fiz concurso, já passei, já quero dar aula em momento em município, quero também fazer coisas fora de sala de aula, enfim, é um campo muito, muito grande. E ao longo da pedagogia que a gente vai descobrindo isso mesmo, né? O quão grande é o curso, quantas opções você tem. Não basta só gostar de criança e querer trabalhar com criança, né? Tem um monte de coisas muito importantes que a gente aprende lá no curso, com os professores, enfim. E quando eu tava fazendo a pedagogia, eu fiz o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que foi quando eu realmente falei assim, não, em alguma da minha vida eu quero ser professora da rede municipal, eu quero fazer concurso. Foi quando eu descobri, assim, esse mundo das escolas públicas e eu fiquei muito encantada, assim, queria estar lá dentro em algum momento.
E logo depois que eu fiz o PIBID, eu conheci o PIBIC, que é a iniciação científica. E aí eu descobri um mundo novo que se abriu para mim que eu nunca imaginava, assim, que é o mundo da pesquisa, né? Que é tão interessante, assim, e que é tão forte aí no nosso departamento também. E aí eu entrei em grupo de pesquisa no GRUDE, que é aí do departamento, e assim, eu fiquei encantada com as possibilidades. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu tinha vontade de realmente achar um tema que eu quisesse me dedicar e pesquisar durante um mestrado, né, por exemplo. Eu me encantei muito pela área da relação das crianças com a tecnologia, das crianças com a tela. Né? O que elas estão assistindo no YouTube, o que elas estão vendo, por que elas gostam tanto, enfim. E aí, quando eu tinha isso na minha cabeça, essa pergunta, assim, muito pulsante na minha cabeça, eu tava terminando a pedagogia, já tava em grupo de pesquisa, e aí eu falei, quero emendar com mestrado, quero fazer mestrado, e aí fiz a prova, passei em 2018, entrei no mestrado em 2019 e consegui uma bolsa de dedicação exclusiva. Então eu passei aí 2 anos dedicando somente ao mestrado, assim, sem trabalhar em escola, e pesquisando, realmente fazendo entrevista com as crianças, enfim, foi muito maravilhoso ter feito o mestrado também. E aí eu concluí o mestrado no final do ano passado, em 2021, final de 2021, não, começo de 2021, e aí eu já tava com aquela vontade, assim, muito grande de voltar pra sala de aula, né, depois dos estágios obrigatórios e tal, então assim, gente, não quero emendar com o doutorado agora, quero chão de sala de aula, quero conviver com as crianças, quero realmente me tornar professora, assim, de sala de aula mesmo. Então foi quando eu decidi começar a mudar currículo, né, e procurar um emprego, assim, em sala de aula. E aí eu já tinha feito concurso, mas estava naquela época de pandemia, enfim, aquela confusão toda, ainda não tinha sido chamada para concurso. E aí acabei entrando em uma escola particular, ano passado, como auxiliar. E ano passado também já consegui regência em outra escola, uma escola bilíngue, e esse ano eu tô como regente também. E aí, gente, eu tô muito encantada, assim, pela sala de aula, pelas crianças. Eu trabalhei com a faixa etária dos 2 anos ano passado, 2 anos, 3 anos, e atualmente eu tô com uma turma que é mista de 1 a 5 anos. Então, desde os babies, assim, até as crianças de infantil 5, mais ou menos, 5, 6 anos. E é muito maravilhoso, assim, é muito legal você conseguir agora ver na prática tudo que você aprendeu na teoria, sabe? Então eu tô muito encantada, assim, pelo que tá sendo, a experiência que eu tô tendo. E realmente eu vejo que a base que a gente teve na pedagogia aí da PUC faz toda a diferença. Eu vira e mexe, lembro de texto que eu li em matéria aí, discussão que tive com professores, pra conseguir trazer, assim, pra minha prática. Eu ainda tenho, sim, vontade de ir pra concurso público, eu já passei em alguns que eu recusei, porque eu não queria sair da escola onde eu trabalho, né, que eu gosto bastante do trabalho que eu tô fazendo lá, mas é uma ideia, sim, em algum momento. E além disso também, além dessa minha vida em sala de aula com as crianças, assim, que eu sou muito apaixonada, eu também tenho a minha vida na internet. Eu tenho um canal no YouTube que eu comecei o canal justo quando eu entrei na pedagogia, lá em 2015, no comecinho, justamente porque eu via que era um curso, eu não sei se vocês sentem isso, mas que era um curso que ninguém ao meu redor falava muito sobre, minhas amigas queriam fazer direito, sei lá, outras coisas, e eu não via pessoas falando sobre pedagogia. Então, assim que eu entrei na pedagogia, eu criei o canal pra falar sobre isso, falar sobre o que é esse curso, o que a gente aprende. Então, se vocês quiserem pesquisar, o canal chama Clara Bousada, e lá eu falei, falei sobre todas as matérias aí da pedagogia PUC-Rio, de como foi minha experiência, eu registrei tudo, assim, minha faculdade inteira, depois fui pro mestrado, continuei fazendo vídeo, e atualmente eu faço vídeo sobre a minha prática em sala de aula, né, então já dá pra ver esse outro lado também, bastante vlog, vida real, também tenho meu Instagram, e isso é uma fonte de trabalho atualmente também, eu levo em paralelo, assim, meu trabalho na escola e meu trabalho na internet, porque eu amo, realmente essa liberdade também. Eu vou deixar aqui o link o nomezinho do YouTube, do Instagram também, se vocês quiserem, né, conhecer esse lado do meu trabalho. E é legal porque lá eu compartilho realmente o meu dia a dia da escola, então quem tá começando aí, ou tá na dúvida se é isso mesmo, é bem legal, assim, ver na prática como é que é. E se vocês tiverem alguma dúvida e quiserem conversar, podem mandar mensagem lá no Instagram, me fala que vocês me conheceram por aqui, que vai ser um prazer responder vocês e poder trocar, assim, um pouco com quem aí tá pensando aí o que vai fazer, se vai, se não vai. Como eu falei, suspeita pra falar, sou muito apaixonada. E é isso, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho aí, não quis fazer um vídeo muito longo, contando da minha trajetória, mas qualquer dúvida é só falar comigo, tá bom? Um beijo pra vocês.
Bem, gente, então está aí a contribuição da Clara, né? E aí ela ainda se predispôs aí para estar atendendo quem quiser. Ela é uma amante mesmo da pedagogia, assim como a Josimar, assim como o Guilherme. Eu só tenho aqui agradecer vocês aí pelas contribuições de vocês nesse nosso universo aí para pensar pedagogia. Bem, gente, caminhando já para o final, então, eu tenho que dizer então um pouco do curso de pedagogia da PUC-Rio e das formas de acesso, né? Como é que você consegue chegar, Josimar, onde vocês falaram sobre bolsas, como é que é isso, então eu vou tentar dar aí algumas explicações que possam ajudar vocês nesse momento, tá? Mas também não vai demorar muito, não, para a gente poder não se alongar. Bem, o curso de pedagogia da PUC-Rio, a gente acabou de fazer um material de promoção, né? E eu acho que esse material define bem o curso, né? Ele é voltado para formar profissionais capazes de exercer diversas funções no campo educacional, contribuindo para a promoção da aprendizagem em diferentes níveis. A gente tem como objetivo formar pedagogos com sólida formação teórica e uma visão contextualizada do processo de ensino, e aí as habilitações que a gente concede, como eu acabei falando. Falar do curso de pedagogia da PUC, não posso deixar de falar por que estudar na PUC-Rio, né? E aí, Josimar também já falou, a gente está numa universidade privada de excelência, né? Considerada aí uma das melhores universidades do Brasil e nos rankings internacionais também, com alta pontuação. A gente trabalha no departamento da educação com todos os professores doutores, essa não é uma realidade dos cursos de pedagogia que a gente tem, doutores e pesquisadores, né? A PUC trabalha também com intercâmbio internacional, ela é destaque em pesquisa e extensão, ela tem o que a gente chama de domínio adicional, que é uma complementação no diploma que os alunos podem fazer, fazendo algumas mais disciplinas, né? Então, ela tem aí uma sólida inserção profissional. Estudar na PUC é praticamente garantia de inserção profissional. Então, é um pouco aí dos dados que eu apresentei para vocês sobre o que é a PUC em termos de colocação. Bem, essa aqui é a estrutura do curso de pedagogia da PUC. O nosso curso tem 3.300 horas. Ele é organizado para ser feito em 4 anos, mas o aluno pode fazer até em 7 anos, mas o tempo que a gente indica é o tempo de 4 anos. Ele tem 49 disciplinas, ele é todo dividido por créditos, então o aluno pode fazer mais disciplinas no período, menos no outro, né? Ele acontece o primeiro e o segundo período à tarde e os demais períodos na parte da manhã, né? Aí está aqui uma variedade de disciplinas que o curso oferece, dividido por eixos, né? Os estágios, as disciplinas metodológicas de fundamentação, as disciplinas temáticas dos campos atuais, o campo de mídia, multiculturalismo, temáticas de direitos humanos, a temática voltada para a questão de cultura digital está presente no nosso curso de pedagogia da PUC-Rio. Bem, assim como tanto o Guilherme quanto a Josimar falaram desses nomes, né, PIBIC e PIBID. PIBIC e PIBID são programas nacionais federais que a PUC faz parte, onde os alunos que estudam têm a possibilidade de ganhar uma bolsa para poder fazer parte. É uma bolsa de ajuda de custo. E aí, por exemplo, quando ele está no PIBIC, ele pode atuar em diferentes pesquisas que os professores fazem, né? E aí ele faz o que a gente chama de iniciação científica e recebe essa bolsa para poder participar. Além disso, a gente tem mais 2 programas que também fornecem bolsas para os alunos. Isso não é bolsa de mensalidade, tá? É bolsa de apoio para participar, varia aí em torno de R$500 a R$400 essas bolsas. Essas bolsas é o PIBID, de iniciação à docência, a residência pedagógica, e aí sim, como a Clara disse, é efetivamente na escola pública, nas escolas públicas próximas à PUC, onde você vai iniciar a docência numa parceria com o professor da universidade ou o professor da escola, onde a gente faz um projeto pedagógico para desenvolver na escola, e os alunos, então, começam a iniciar a docência nesse repertório. Além disso, a PUC tem uma coisa que é a central de estágios, né? E por toda essa excelência que a PUC tem, ela acaba tendo muitas parcerias de estágio e muitas possibilidades, né? Então, as escolas de elite aqui do entorno aqui da Gávea, né? As escolas municipais recrutam os nossos professores, atuação também em empresas, em ONGs, né? Tudo é via essa central de estágio,
que possibilita o acesso dos nossos alunos a esses cursos. A PUC também tem se preocupado muito com o bem-estar acadêmico desse jovem que chega na universidade, e aí ela tem o que a gente chama de núcleo de apoio para esse jovem, tanto o núcleo de apoio pedagógico, como o núcleo de apoio psicológico. Tudo isso compõe o que a gente chama rede de apoio ao estudante, que oferece eventos, rodas de conversa, atendimento psicológico, atendimento de língua portuguesa, se for necessário, atendimento psicopedagógico, né? E a gente tem também o NEAD, que é um núcleo organizado pelo Departamento de Educação, que fornece educação para jovens e adultos. É um trabalho que se desenvolve com a comunidade aqui do entorno da Gávea, do entorno da PUC, de atendimento a pessoas que precisam recuperar seus estudos. Então, é um projeto, um núcleo aqui do nosso departamento. Aqui é um pouco para dizer que a PUC tem um intercâmbio internacional. A gente hoje nem conseguiu trazer um aluno que tivesse participado de intercâmbio, mas nós temos bolsas de intercâmbio para alunos da pedagogia, para saírem do país, né? Muitas dessas bolsas com todo custeado pela parceria, né? Então, também é uma possibilidade do aluno que estuda na PUC. Bem, eu sei que a gente acaba falando um pouco correndo, mas eu quero dizer que esse vídeo também vai ficar depois no nosso canal do YouTube, mas aonde você pode saber mais sobre o curso de pedagogia? Você pode ir no nosso site, www.edu.pucrio. Todos vocês que estão inscritos nessa atividade hoje vão receber esse material também para conhecer. Lá a gente tem o curso, a grade curricular, o quadro de professores. A gente responde várias perguntas que vocês costumam fazer sobre isso. A gente também tem esse material que eu coloquei aí no chat, que é um flipbook que a gente acabou de fazer. Ele tem 10 páginas, todas online, onde você vai passear por todo o curso de pedagogia, as dependências do curso, dúvidas, conhecer a estrutura do nosso curso, as possibilidades. Quero dizer que o vestibular da PUC está aberto e vai até o dia 12 de setembro, né? A PUC tem uma forma de ingresso via vestibular e via Enem, né? E é aí que você vai concorrer às bolsas que a PUC oferece, tá? Nessa página aqui do vestibular da PUC, vai estar lá os editais das bolsas oferecidas, tá até aqui, ó, bolsas oferecidas, informe aqui. E você vai saber como que você vai concorrer às bolsas. Mas, lógico, a primeira coisa para poder concorrer às bolsas para estudar na PUC é fazer o vestibular da PUC. Você precisa se inscrever no vestibular, mesmo que você for usar a sua nota do Enem, você tem que se inscrever no vestibular da PUC até o dia 12 de setembro. Pelo menos se você for fazer egresso para março do ano que vem. A PUC tem 2 entradas, em março e em agosto. Se você for fazer entrada para março, precisa se inscrever até o dia 12 de setembro. E aí, sim, você, quando se inscrever, vai dizer, você vai entrar pela prova escrita do vestibular ou você vai entrar pelo Enem. Você até pode optar em entrar pelas 2 formas, isso não custa mais nem menos. Então, tem alunos que fazem a prova e fazem o Enem. E aí eles vêm aonde eles tinham a nota mais alta, eles usam isso para fazer a sua classificação. E é essa classificação, então, que distribui alguns tipos de bolsa que a PUC tem. A PUC tem uma bolsa que atende muito a gente da pedagogia, que é a bolsa pró-licenciatura. É uma bolsa que a PUC distribui num compromisso que ela tem de formar bons professores. Então, ela oferece de 8 a 10 bolsas, todo o período, né? Principalmente no primeiro semestre, essas bolsas são distribuídas para os alunos que tiverem as 8 melhores classificação no vestibular. Tá? Então, assim, às vezes a gente pensa, mas eu nunca vou ter as 8 melhores classificações. Isso não é verdade. Tá? A gente tem vários alunos, oriundos de escola pública, oriundos de escolas privadas, que se colocam numa boa classificação e ganham as bolsas pró-licenciatura, sim. Né? Então, a gente tem uma demanda, não tem uma demanda alta de relação candidato-vaga, e tudo isso, então, favorece você a ter realmente condição de receber essas bolsas. A gente também participa da bolsa do ProUni, e sim, aí as bolsas do ProUni não é via vestibular, as bolsas do ProUni é via o portal. Depois que você se inscreve no Enem, no SISU, aí abre a classificação do ProUni. Também, a gente acabou de ter um aluno agora que entrou no meio do ano pelo ProUni. A gente tem ainda bolsas de filantropia,
que aí é tudo debatido e conversado na vice-reitoria comunitária, bolsa de funcionários. Então, tem aí um conjunto de possibilidades de você entrar, bolsas de atuação em alguns projetos, e aí você ganha também bolsa parcial, bolsa de 50%, bolsa de 70%. Então, tem aí uma série de possibilidades para você entrar na PUC. Está aí os nossos contatos, tá bom? Mas quem está aqui é porque está com o nosso contato de e-mail também, é uma maneira da gente estar dialogando, né? Então, eu acho que a gente consegue dar um panorama aí geral do nosso curso, e então espero que vocês tenham contribuído um pouco aí com vocês. Eu vou deixar vocês trazerem algumas questões,